E para iniciar, nós preparamos uma videoaula especialmente para você, uma aula de filosofia, mais especificamente uma aula de filosofia clássica, voltada para os alunos da primeira série do ensino médio. E para a gente poder falar sobre a filosofia clássica, a gente precisa remontar uma série de contextos e fatos que marcaram a história no período antigo. Para começar, a gente inicia aqui com a reflexão e a transição entre a physis e o anthropos. Ora, o que vem a ser a physis? Por definição, physis é um princípio de evolução e progresso da natureza. Mas, em outras palavras, se refere ao mundo físico. Isso quer dizer o quê? Que os primeiros filósofos que estavam inseridos ali no período pré-socrático, que vai do século 7 ao século 6 da Grécia Antiga, eles estavam preocupados com uma questão primordial: qual a origem de todas as coisas? Qual o princípio gerador e formador do cosmos? Pensando no mundo natural, pensando nesse mundo físico, os filósofos fizeram um esforço racional para responder como que a physis se organizou, como que ela se formou e por que ela é composta de tantos elementos. Um exemplo disso são esses 4 elementos básicos que fazem parte da natureza, que é a base do mundo natural. A saber, a gente tem aqui terra, água, ar e fogo. Por muito tempo, esse debate sobre a physis ficou permeando as discussões filosóficas, até o ponto que houve uma cisão. E essa cisão acontece no período clássico. E essa cisão ela se introduz com uma nova temática, que é a abordagem do anthropos, que em grego quer dizer o quê? Ser humano, ou algo relativo ao homem. Em termos leigos, quer dizer que os filósofos do período clássico, já é uma nova fase da história, passaram a debater questões ligadas ao ser humano e esse humano como determinante de sua história, cultura e modo de viver. Para a gente ter uma ideia sobre isso, a filosofia clássica ela vai inaugurar uma série de temas e áreas do conhecimento que aborda desde a ética, política, a própria lógica, a epistemologia, a estética, a metafísica, entre outras áreas, tudo abarcado pelos pensadores clássicos, que nós veremos nessa videoaula ainda. Esse debate sobre o ser humano foi importante porque ela trouxe em voga a questão do homem político, o homem como um animal social. Para a gente ter uma ideia, trazendo esse contexto, a gente elencou aqui alguns fatos para a gente entender toda aquela história, todo aquele período, tudo que estava acontecendo naquele mundo antigo e que levou ao florescimento da filosofia clássica até então. Primeiro, o período clássico da Grécia Antiga corresponde ao século 6 até o final do século 4 a.C. Dentro desse período surgiram pensadores que iam justamente estar voltados para a questão da democracia, porque ela era uma novidade, estava nascendo naquele momento. Além do debate sobre a democracia, naquele contexto estava ocorrendo o florescimento da cultura grega. Para a gente entender um pouco esse cenário da cultura grega e da democracia que surgia nesse momento, a gente traz aqui a imagem que retrata Péricles, que conclama o povo, que conclama a Eclade, que traz toda a população ateniense para poder instituir essa nova forma de governo que viria a ser conhecida como governo que dá o poder ao povo, poder de decidir na cidade-estado quais são as melhores leis e quais são os interesses pertinentes ao povo.
Pois então, como a gente vinha falando sobre esse contexto da filosofia clássica, tem alguns pensadores que a gente tem que dar uma atenção especial, que são os pilares do pensamento ocidental clássico. A saber, a gente tem aqui na filosofia clássica os sofistas, que são professores de retórica, Sócrates, a grande figura que vai dividir a filosofia antes e após ele, Platão, discípulo de Sócrates, que dá continuidade no pensamento socrático, e Aristóteles, que é, consequentemente, discípulo de Platão e também vai formular a filosofia clássica. Em especial, nós hoje daremos atenção aos sofistas e a Sócrates, para entender inicialmente esse debate sobre o ser humano, entender a questão filosófica acerca do universo humano. Pensando nisso, é bom também uma informação sem nível de curiosidade. Todo o Ocidente vai produzir na sua história do pensamento ou na sua tradição filosófica alguma reflexão voltada para o que Sócrates já abordou, ou Platão, ou até mesmo Aristóteles. Mas prosseguindo, vamos lá entender como é que se deu esse debate entre os sofistas e Sócrates. Para a gente compreender isso, eu vou trazer para vocês aqui essa imagem sobre a Ágora e a Acrópole. Você pode acompanhar comigo aqui na imagem que a Ágora está aqui no centro, representando uma área, uma praça pública, e a Acrópole representada aqui pelo Párteno. E aqui a gente tem no canto superior a Assembleia, que é onde se tomam as decisões pela Eclésia grega. O daimon, que era o povo, a população que habitava a cidade, ficava discutindo suas ideias, seus interesses, aqui na Ágora, nessa área pública, onde prevalecia um princípio jurídico muito básico, que é o princípio de isegoria, ou seja, o direito de falar o que pensa, de expressar sua opinião. Contudo, nem todo habitante grego tinha direito à cidadania, porque ela era exclusiva a homens de família ateniense com certa posses, ficando excluído escravos, mulheres, crianças e estrangeiros. Contudo, apesar de todo esse contexto, essas características, a população aqui tinha o poder de decidir tudo o que era referente à cidade, tudo que era referente aos interesses da cidade. E essas decisões eram sancionadas pela Acrópole e pelo conjunto de cidadãos conhecido por Eclésia. É nesse exercício do discurso político que a filosofia clássica vai ter o seu ápice na cultura grega por causa de algumas figuras ilustres, a saber, os sofistas. Os sofistas, a gente vai ver aqui, que eles encontraram um terreno fértil nessa democracia ateniense como oportunidade para ganhar a vida e transmitir conhecimento. Vamos entender isso? Os sofistas compunham um grupo de pensadores da Grécia Antiga que viajavam por todas as cidades realizando discursos públicos para atrair estudantes, de quem eles cobravam taxas para oferecer tal educação. Em termos gerais, o que os sofistas faziam? Ensinavam ao cidadão grego a técnica de conversar em público, porque a ascensão política só era possível mediante a eloquência. O cidadão que conseguisse convencer o povo na Ágora e levar essas decisões lá para a Assembleia, ele conseguia ter sucesso em sua empreitada. É bom lembrar que os sofistas, eles eram figuras importantes dentro desse contexto. Sábios que
proporcionavam uma reviravolta, uma revolução no discurso filosófico daquele momento, e que vai dar início a um debate com Sócrates, que a gente vai ver a seguir.